Gente, dá uma olhada. Doutor Dalma até assustou hoje, né, doutor? Com Falou, certeza. Fernanda do céu, não vai dar tempo da gente responder tanta pergunta assim hoje. Se você tem dúvida, vai mandando no nosso WhatsApp, que aí a gente vai respondendo conforme dá, né, doutor? Conforme o senhor vai vir. Com certeza, vamos vem responder aqui. todas. Boa tarde para você, doutor. Boa tarde, Fer. Ó, seguinte, a gente viu aqui, né, antes do programa começar, que teve muita pergunta sobre anticoncepcional, trombose, se dá trombose, enfim. Muitas perguntas aqui sobre anticoncepcional. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pessoal, é o seguinte, anticoncepcional oral, né, vamos falar de pílula anticoncepcional, é o método mais utilizado no mundo inteiro, não é diferente no Brasil, e o que precisa, você, telespectador que mandou sua pergunta, entender que anticoncepcional só sob prescrição médica. Converse com o seu médico, converse com o seu ginecologista, seu clínico geral, vá ao posto de saúde, troque uma ideia com o profissional, tire suas dúvidas, passe todo o seu histórico para o médico. Lembro você, jovem, que pretende tomar pílula. Pílula e cigarros não combinam. Certo? Aliás, Pílulas. Cigarro não combina com nada, né? Cigarro não combina com nada. Cigarro, narguile, tudo isso não presta e vai piorar a sua situação em relação ao uso do anticoncepcional. Muita gente tem trombose tomando pílula, vai na internet, coloca lá que teve trombose tomando pílula, porque isso, que aquilo, que aconteceu, teve um AVC, etc. Mas não menciona que fumava. Né? Então, nós temos que entender, anticoncepcional oral, pílula, mesmo injetável, o transdérmico, o anel vaginal, são muito seguros, desde que utilizados com cuidado, desde que prescritos pelo médico, desde que orientado e seguido essa paciente. Então, eu vi várias perguntas. Ah, mas eu tomei anticoncepcional e eu li na internet que teve caso de trombose. Sim, vai ter. Gente, trombose, seja ela trombose venosa profunda de membros inferiores, ou embolia, ou mesmo o AVC, o derrame cerebral, popularmente chamado, eles vão ocorrer em quaisquer situações. Pode estar agravado pelo uso do anticoncepcional, sim, em pacientes predispostas a esse tipo de trombose. Então, por isso é importante conversar com o médico, conversar com a família, saber os casos que você teve, e todas essas perguntas têm um só objetivo: saber se eu posso ou não usar pílula. Claro que sim, desde que prescrito e orientado e acompanhado por médico. Lembrando, tirar todos os fatores de risco que você, usuária de pílula, pode tirar. Parar de fumar, emagrecer, cuidar bem da saúde, da alimentação, exercício físico, cuide bem do seu coração, faça atividade física, né? Tudo isso vai reduzir o risco de você ter algum problema. Mas isso não significa que você pode tomar a pílula sem orientação. Vá ao médico, vá ao posto de saúde, converse com o profissional, tire suas dúvidas e com isso você vai ter um bom tratamento, seguro inclusive. Nada de perguntar para amiga, uma amiga minha está tomando aquele lá, eu fui na farmácia e comprei. Isso. Porque não precisa de receita para comprar anticoncepcional. Infelizmente, né, não, Fer. Infelizmente, os anticoncepcionais no Brasil são vendidos sem receita médica. E isso é um erro. Isso poderia ser corrigido pelo Ministério da Saúde e a Anvisa, proibindo esse tipo de prática. Infelizmente, nós temos a situação, as farmácias, os balconistas acabam orientando a paciente a usar qualquer tipo de anticoncepcional e o resultado acaba caindo lá na internet. Então, nada de tomar anticoncepcional sem orientação médica, né, doutor? Perfeitamente. Essa é a mensagem. Todas essas perguntas são muito interessantes, mas todas elas têm uma resposta. Vá ao médico, converse com ele, converse com um profissional de saúde, tire suas dúvidas. Isso é o mais importante, e cuidar com a saúde. Tomar pílula exige cuidados com a saúde. Doutor, a gente recebeu muitas perguntas sobre a reversão da laqueadura. Foi também, achei muito importante, inclusive nós ficamos impressionados com o número de perguntas a esse respeito e também a distância que o seu programa, Fer, atinge aqui a região, perguntas de várias cidades aí do norte do Paraná, e isso é muito bacana, a gente fica muito contente com essas perguntas. Com relação à laqueadura, é importante esclarecer que
vai aparecer muitos casos de pacientes desejosos de reverter a laqueadura, porque no Brasil a laqueadura ela é feita muito frequentemente. As próprias pacientes procuram o médico com o desejo de fazer a laqueadura, como se não houvesse nenhum outro método anticoncepcional, gente. Então, isso é muito importante. Laqueadura não é um método anticoncepcional para ser usado assim, de forma tão liberal quanto vem sendo. É preciso ter muito cuidado, é preciso ter orientação, é preciso pensar, é preciso refletir, pensar de novo antes de tomar a decisão. Bom, as perguntas que nós recebemos são a respeito de reversão. Sim, é possível fazer a reversão cirúrgica da laqueadura, porém, os resultados não são lá muito bons. Nós temos estatísticas que mostram que em bons serviços de reversão de laqueadura, só 30% das mulheres que fizeram a reversão engravidaram. Então, esse é um problema muito sério e, por isso, o importante é evitar a laqueadura se você não tiver certeza de que quer fazer. Qual seria, então, Dr. Dalmo, a sua sugestão para pacientes que estão laqueadas e não querem correr o risco de engravidar só em 30% dos casos após uma cirurgia longa, uma cirurgia dispendiosa, longa, e que, inclusive, tem uma pergunta aí, que me conste, não é coberta pelo SUS. Não está, pelo menos por enquanto, que eu veja casos de pacientes que estejam sendo operados pelo SUS de reversão. Já houve tempos, inclusive eu tive um colega que fez uma especialidade fora do país só para atender casos no SUS, mas esse colega já é falecido. Agora, qual seria a alternativa? A fertilização in vitro. Pacientes laqueadas, Fer, que desejam engravidar e que ainda têm condições clínicas, saúde, idade, etc., nós indicamos mais a fertilização in vitro do que a reversão. Porque a fertilização, nesses casos, dá até 40% de resultado de gravidez. Mais do que a reversão Melhor que dá 30%, que a reversão, né? Que dá 30% e envolve cirurgia, riscos. A fertilização praticamente não tem risco. Então, respondendo a todas essas perguntas, a recanalização existe, que me conste não é realizada pelo SUS, mas a alternativa a ela seria a fertilização in vitro. Legal. Doutor, a paciente aqui, a telespectadora, tive hemorragia algumas horas após meu parto, que foi uma cesárea, me levando a precisar de bolsas de sangue. Isso. Qual a chance de ocorrer isso novamente? Em torno de 15%. Na verdade, você sofreu uma situação que nós chamamos de atonia uterina. E isso desde que você alerte o médico, alerte o obstetra, que vai, por sua vez, alertar a equipe, para que sejam tomadas medidas preventivas, acho difícil você ter novamente essa ocorrência de uma atonia uterina numa próxima gravidez. As estatísticas hoje falam em 15%. Tem serviços que aumentam um pouco a estatística até 27%, 30%. Mas em média é 15%. Isso por quê? Porque você vai ter uma equipe preparada para tomar todas as precauções e evitar que aconteça novamente. Uma coisa que não é tão comum assim, eu acho que você pode engravidar novamente. Doutor, essa telespectadora diz o seguinte, tive 2 ectópicas, deve ser gestações. Gravidez tubária, Posso engravidar de novo? Então vamos explicar o que é gravidez ectópica? Isso. Bom, ectópica é uma palavra que significa fora do lugar. Tópica é no lugar. Então, quando você tem uma gravidez normal dentro do útero, nós, profissionais, chamamos de uma gravidez tópica. Quando ela está fora do útero, ou seja, pode estar na trompa, ela pode se implantar no ovário, ou mesmo fora do sistema genital, dentro do abdômen, inclusive, você vai ter uma gravidez, nós chamamos tudo isso de gravidez ectópica. E, na maioria das vezes, a gravidez ectópica é na trompa. E aí, o que acontece? O drama de você ter que tirar a gravidez, porque ela não pode evoluir, uma vez que está na trompa, não pode seguir. Sendo ectópica, em qualquer lugar não pode seguir, doutor? De modo geral, a não ser abdominal, nós temos casos relatados na literatura de gravidez abdominal que seguiu até o final da gravidez, até o final da gestação. Mas é, assim, coisa rara, muito rara. Tanto que está lá descrito um caso aqui, outro caso ali. Mas, de um modo geral, a gravidez, quando está fora do útero, recomenda-se a remoção cirúrgica disso. E ela, infelizmente, teve 2. Então,
eu penso que essa paciente merece, antes de tentar novamente, ser investigada para várias situações, principalmente endometriose. Que se ela tiver mesmo endometriose, recomenda-se tratar e aí ela engravida. Porque a endometriose leva a ter gravidez ectópica? Isso. Antigamente, uma das causas, a causa mais comum de gravidez ectópica era a infecção. Então, a trompa sofria um processo infeccioso, ficava toda irregular e o embriãozinho vinha e não conseguia transpor aquelas irregularidades da trompa, moral. Ficava implantado ali na trompa, tinha que tirar. Hoje em dia, a infecção ainda existe, mas o mais comum é a endometriose. E a endometriose causa também alterações na trompa que levam, então, a gravidez a se encistar ali. Então, 2 gestações ectópicas é sinal que pode haver endometriose. Então, é importante ela buscar primeiro investigar isso, investigar a trompa que ficou, né, remanescente, e para depois liberá-la para gravidez. Tentar engravidar de novo. Acho melhor você cuidar melhor disso antes de tentar. Doutor, semana que vem você volta? Com certeza, voltaremos, Fer. Então tem mais um monte de pergunta aqui, um monte chegando no WhatsApp Vamos lá, também. pessoal, mande suas perguntas, vamos tentar responder todas o mais rápido possível. Obrigada, viu, doutor? Obrigado você pelo convite. Até semana que vem. Até lá.